Maria, você me chamou aqui, me tirou do meu descanso, falou que tinha uma história para contar. Sim, seu José. Que história é essa, mulher? É sim, meu velho. Eu quero contar uma história que meu pai me contava nas antigas, quando a gente se reunia à noite assim, com o lampião aceso, todo mundo junto. Ô, história dos antigos é coisa boa demais. Pode falar, Maria, que eu já tô querendo ouvir também. Minha gente, chega aqui, senta do meu lado, porque hoje eu vou te contar uma história. Uma história que eu guardei no fundo do coração por muitos anos, que meu pai me contava quando eu era pequena, lá no sítio, sentada no chão de terra batida, com o lampião aceso, balançando devagar no vento, a caatinga lá fora fazendo aquele barulhinho de noite, grilos cantando, sapo coachando lá no açude e todo mundo da família reunido em volta, sem televisão, sem celular, sem nada disso que tem hoje. Era só a gente, o lampião e a voz do meu pai. E olha, quando meu pai começava a contar essa história, até o cachorro parava de latir para escutar. Porque a história boa tem esse poder, minha gente. Ela para o mundo. Meu pai se chamava Antônio. Antônio Ferreira da Silva. Mas todo mundo no sítio, na feira, na missa, no forró e até no batizado dos outros chamava ele só de Toinho. Toinho do Zé Preto. Porque o pai dele, meu avô José Pedro, era escuro como a noite fechada, forte como tronco de gameleiro e bravo como torno coio. Um homem que quando olhava torto a terra tremia, mas que quando sorria era o lugar mais seguro do mundo. Toinho tinha 18 anos quando essa história aconteceu. 18 anos ainda verdinhos, sem barba formada, magrinho que nem vara de marmelo balançando no vento, com o cabelo tão armado que nem chapéu ficava nele direito. E com uma coragem que, convenhamos, só existia quando a situação não era de perigo de verdade. Em briga de rua, em enfrentamento de homem para homem, em qualquer coisa que exigisse bravura de verdade, Toinho estava sempre ocupado com alguma coisa importante do outro lado do município. Mas o coração dele era grande, grande demais para um corpo tão miúdo. E foi exatamente esse coração grande que o meteu na maior enrascada da vida dele. A moça que tinha tirado o sono do meu pai. A moça que fazia ele esquecer até o nome da própria vaca. Esquecer onde tinha deixado a enxada. Esquecer que tinha comida no fogo. Essa moça se chamava Conceição. Conceição Rodrigues Almeida. Morena clara, olhos escuros e fundos, sorriso largo que iluminava qualquer canto, cabelo comprido preso com uma fitinha de cetim azul que ela ganhava do pai nas festas juninas. Conceição era bonita desse jeito difícil, desse jeito que faz a gente parar no meio do caminho sem saber bem por quê. Só tinha um probleminha, um detalhe pequeno, um obstáculo quase insignificante. Conceição era filha do seu Raimundo Almeida, o homem mais bravo, mais desconfiado, mais enciumado e mais armado de todo o município e dos municípios vizinhos. Seu Raimundo tinha 3 filhas, uma espingarda, um rifle calibre 12 e um olhar que dispensava as armas. Quando qualquer rapaz olhava torto para qualquer uma das filhas dele, seu Raimundo só passava a mão devagar no cinto, como quem não quer nada, franzindo levemente as sobrancelhas, e o rapaz já sumia do horizonte mais rápido do que chuva em junho no sertão. Sumia, some e nunca mais aparecia. Seu Raimundo tinha 3 filhas e tratava o rifle com mais carinho do que qualquer uma delas. Aí um dia, numa festa de São João na casa do vizinho, o destino resolveu pregar uma peça no meu pai. Meu pai estava lá, arrumadinho, de camisa nova que minha avó tinha engomado, o cabelo finalmente domado com um pouco de banha, tentando parecer mais velho do que era, quando a quadrilha foi formada e ele se viu de mão dada com Conceição. Só uma quadrilha, pois só o tempo de dar umas voltas, bater palma, soltar e trocar de par, mas nos poucos segundos em que os dois ficaram frente a frente, mãos dadas, ela sorriu para ele. Não foi um sorriso por obrigação, não foi aquele sorriso de educação que a gente dá para todo mundo. Foi um sorriso de verdade, daquele que começa nos olhos antes de chegar na boca. E ali, naquele segundo, meu pai estava perdido, perdido de vez, sem volta, sem mapa e sem bússola.
Naquela noite, voltando para casa a pé pela estrada de terra, com o céu cheio de estrelas e o forró ainda soando lá longe, meu pai não conseguia parar de sorrir. Chegou em casa, deitou na rede, ficou balançando devagar olhando para o teto de palha, com aquela musiquinha boba tocando na cabeça que só quem já foi fisgado de verdade conhece. Virou de um lado, virou do outro, fechou os olhos, abriu, ficou olhando para o teto de novo. Não dormiu naquela noite, nem na seguinte. No dia depois, com as olheiras fundas e o coração ainda acelerado, meu pai foi atrás do compadre Zezinho. Zezinho era o maior articulador de namoro de toda a região. Conhecia todo mundo, era primo de todo mundo, sabia de tudo que acontecia num raio de 10 léguas e tinha uma habilidade particular de aparecer exatamente onde não devia, na hora exata em que não era esperado. Meu pai chegou até ele, olhou para os dois lados para ter certeza que ninguém estava ouvindo e disse em voz baixa: Zezinho, eu preciso da tua ajuda. Eu quero namorar Conceição, a filha do Raimundo. Zezinho olhou para ele por uns bons segundos. Aquele olhar demorado de quem está avaliando a situação com muito cuidado. Coçou a cabeça devagar, suspirou fundo e disse: Toninho, você é meu compadre, meu amigo de infância. Cresci contigo, já dividi a mesma cuia de pirão, já dormi na mesma esteira. E é exatamente por isso, por todo esse respeito e amizade que eu tenho por você, que eu te digo uma coisa com o coração aberto. Esquece! Vai criar bode, vai plantar milho, vai aprender a fazer tijolo, vai cavar poço, vai fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa mesmo. Mas namoro com filha do Raimundo, isso não, meu irmão, isso não. Mas meu pai era teimoso. Teimoso como jumento velho em ladeira íngreme com carga pesada. Quanto mais difícil era a situação, mais ele queria. Quanto mais o Zezinho tentava desanimar, mais meu pai ficava determinado. Depois de muito conversar, de muito insistir, de muito suplicar, Zezinho acabou cedendo e combinando um encontro às escondidas. Toda quarta-feira à noite, quando seu Raimundo já tinha jantado, rezado o terço e dormido, Conceição ia até a janela do quarto dela, que ficava nos fundos da casa, bem do lado do chiqueiro dos porcos e cabritos, e meu pai ficava do lado de fora, escondido na moita de Jurema, conversando baixinho com ela pela janela. Era romântico? Era, com certeza. Cheirava bem? Bem, isso é outra conversa. Mas o amor não escolhe endereço, minha gente. Por 3 semanas, tudo correu lindamente. Mas na quarta semana, numa quarta-feira que meu pai nunca esqueceu enquanto viveu, algo muito diferente aconteceu. Meu pai chegou na moita no horário de sempre, o coração batendo acelerado como sempre, o sorriso no rosto como sempre, a florzinha de catingueira que ele tinha catado no caminho para dar para ela escondida na mão. Chegou, se acocorou na Jurema, esperou um instante e fez o sinal combinado. 3 assobios curtos e um longo. A janela se abriu. Só que quem apareceu na janela não era Conceição. Era seu Raimundo, com o chapéu de couro na cabeça, a cueca surrada e o rifle calibre 12 na mão. Meu pai conta que naquele momento o coração parou de bater completamente. As pernas viraram água de coco. O cérebro mandou uma mensagem urgentíssima para o corpo. Corre! Agora! Sem pensar! Corre! Só que o corpo recebeu a mensagem com um pequeníssimo atraso. E nesse atraso, o pé escorregou na lama molhada do chiqueiro. Meu pai caiu de comprido no chão, do lado de dentro do chiqueiro, com um barulho que acordou os porcos, os cabritos e provavelmente o cachorro do vizinho. Se levantou todo enlameado da cabeça aos pés, saiu em disparada pela escuridão, pulou a cerca de Mandacaru sem calcular direito e rasgou a camisa toda nos espinhos. Atravessou o riacho seco, tropeçando nas pedras no meio do escuro, bateu o pé num toco de angico e foi cair de cara dentro de um juazeiro cheio de galhos secos.
saiu do juazeiro com o rosto arranhado, o cabelo cheio de galho, um chinelo a menos, a camisa em farrapos e fedendo de um jeito que ofendia até o ar ao redor. Chegou em casa às 11 da noite, uma hora inteira depois, arrastando o passo completamente destruído. Minha avó Dominga estava parada na porta com o lampião na mão, esperando, com aquela expressão de mãe que já sabe que a história é ruim antes de ouvir. Olhou para o filho de cima a baixo, uma vez, duas vezes, fez uma pausa longa e disse com toda a calma do mundo: Toim, foi ela quem te bateu ou foi o pai? E meu pai, sem fôlego, todo destroçado, lama no rosto, galho no cabelo, respondeu: Mãe, eu nem cheguei perto. Minha avó balançou a cabeça devagar, entrou para dentro de casa e ainda falou por cima do ombro: Vai tomar banho que você tá fedendo a chiqueiro. Durante um mês inteiro, meu pai não teve coragem de aparecer nem na missa dominical. Sabia que seu Raimundo estaria lá, sentado na primeira fila, como sempre, com aquele olhar de quem reconhece assobiador de Jurema às 9 da noite. Ficou um mês se escondendo, evitando a feira, evitando os caminhos que passavam perto da propriedade do seu Raimundo, vivendo como homem de má consciência. Mas aí, Zezinho, que nunca sossegava, foi disfarçadamente até Conceição e conseguiu uma informação que mudou tudo. Naquela noite fatídica, Conceição tinha avisado para o pai que estava ouvindo um barulho estranho nos fundos da casa. Ela não sabia que era meu pai. Ela simplesmente avisou o pai por precaução. Mas dentro dela, depois que Zezinho contou quem era o assobiador de Jurema, ela ficou sabendo de tudo. E a reação dela? Ela riu tanto, tão de verdade, tão do fundo da barriga, que ficou com soluço por 2 dias seguidos. 2 dias. Toda vez que parava o soluço e ela lembrava da cena, voltava tudo de novo. Mas junto com o riso, tinha uma coisa que Conceição não havia contado para ninguém. Uma coisa que ela só contou muitos anos depois, já casada, já com filho, já com neto. Ela disse que naquela noite, quando soube que era Toinho que tinha enfrentado a escuridão, o chiqueiro, o mandacaru e o juazeiro só para ficar perto dela, mesmo que fosse pela janela, mesmo que fosse escondido na moita, ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Sentiu que aquele homem maluco, magrinho e enlameado era o homem certo. E você, minha gente? Acha que meu pai teve coragem de continuar depois dessa? Acha que ele desistiu de vez e foi criar bode como o Zezinho tinha aconselhado? Ou acha que o amor falou mais alto? Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu, porque o melhor ainda está por vir, a coragem e o casamento. O amor é mais forte que o orgulho, mais forte que o barro do chiqueiro, mais forte que o espinho do mandacaru e mais forte que o cheiro de bode molhado. 15 dias depois daquela noite desastrosa, meu pai acordou cedo, pediu para minha avó passar a camisa melhor que ele tinha, lustrou o chinelo, penteou o cabelo com aquela banha de porco que domava tudo, colocou o chapéu de palha que guardava para as ocasiões especiais e foi a pé até a casa de seu Raimundo. Chegou na porteira de dia, com o sol a pino, bateu palma 3 vezes e esperou. Seu Raimundo abriu a porta. Os dois ficaram se olhando por um longo segundo sem falar nada. Meu pai tirou o chapéu da cabeça, segurou com as 2 mãos na frente do corpo, respirou fundo e disse com a voz mais firme que conseguiu: Seu Raimundo, eu vim até o senhor porque eu tenho respeito pelo senhor e pela sua família. Eu vim pedir licença para visitar a senhora Conceição. De forma honesta, aberta, com o senhor sabendo, presente e permitindo. Não tenho nada a esconder, e não quero desrespeitar o senhor nem a sua casa. Seu Raimundo ficou em silêncio por tanto tempo que os pássaros lá fora pararam de cantar. Meu pai já estava mentalmente traçando a rota de fuga, calculando quantos passos tinha até a porteira, lembrando se havia mandacaru no caminho dessa vez. Aí o velho respirou fundo, olhou para o rapaz de cima a baixo uma vez e disse:
Entra, mas senta longe. E foi a coisa mais bonita que meu pai já tinha ouvido na vida inteira. Meu pai, Conceição, namorou 2 anos pela sala da casa de seu Raimundo. 2 anos certinhos, toda semana, sempre com o seu Raimundo sentado na mesma cadeira de balanço do lado, fingindo que lia o jornal velho, que ele folheava sempre da mesma forma, mesmo que o jornal às vezes estivesse de cabeça para baixa. Mas os olhos dele nunca saíam dos dois. A distância entre eles era medida com rigor de carpinteiro. Mas dentro daquela sala simples, com o cheiro de barro molhado e fumaça de fogão de lenha, os dois construíram uma intimidade que não precisava de proximidade para ser real. Conversavam sobre tudo, sobre o sítio, sobre os sonhos, sobre as coisas que queriam para a vida, sobre os filhos que queriam ter um dia, sobre como seria a casa deles, o quintal, a horta, o nome de cada animal. E seu Raimundo, do alto da cadeira de balanço, escutava tudo sem dar sinal de que estava prestando atenção. Mas escutava cada palavra. Casaram numa tarde de março, com o sol daquele laranjão lindo descendo devagar atrás da serra. Foi festa de 3 dias, muito forró animado, muita carne de bode assada na brasa, muita galinha ensopada, muito bolo de milho, muita farinha e muita alegria daquele jeito simples e verdadeiro que só quem viveu aquele tempo conhece. E no dia do casamento, quando todos estavam dentro da igrejinha pequena da cidade, com flores de papel crepom enfeitando os bancos, quando o padre olhou para o meu pai e perguntou se ele aceitava Conceição como sua esposa legítima para amar e respeitar todos os dias da vida, seu Raimundo, sentado na primeira fila com o paletó emprestado e o chapéu no colo, falou mais alto que o próprio noivo, com aquela voz grossa que ecoou pela igrejinha inteira. Ele aceita sim, padre. Pode seguir, antes que ele mude de ideia e eu tenha que ir buscar ele na moita de Jurema de novo. A igrejinha inteira gargalhou. O padre sorriu, tentando manter a seriedade. As madrinhas se taparam com o buquê para esconder o riso. Até o sacristão, lá no fundo, se virou para disfarçar. Meu pai ficou vermelho que nem tomate maduro no pé. E Conceição, com o véu branco, o buquê de flores do campo que ela mesma tinha colhido de manhã cedo, e aquele sorriso largo que meu pai tinha visto pela primeira vez numa quadrilha de São João anos atrás, pegou na mão dele, apertou com força, se inclinou levemente para perto e cochichou bem baixinho, só para o ouvido dele. Valeu a pena cada queda, Toinho. E meu pai, com os olhos marejados, apertou a mão dela de volta e respondeu: eu caía 1000 vezes se fosse para chegar até você. Foi assim, minha gente, que nasceu o amor mais bonito, mais bagunçado, mais enlameado e mais cheiroso a chiqueiro que essa família já viu. Foi assim que nasceu a história que meu pai me contava toda noite com orgulho, sempre com aquele sorriso de canto de boca, os olhos brilhando, como quem sabe que viveu algo que vale mais do que qualquer coisa do mundo. Foi assim que veio ao mundo o fruto desse amor teimoso, persistente e verdadeiro. Eu vim ao mundo. Filha de um homem que caiu na lama por amor, e de uma mulher que achou que valia a pena esperar ele se levantar. Obrigada, pai, por ter sido teimoso, por ter batido naquela porta, por ter encarado o seu Raimundo de frente, com camisa passada e chapéu na mão, por me mostrar desde pequena que amor de verdade não foge, que amor de verdade não desiste quando fica difícil, que amor de verdade cai, levanta, tira o barro, endireita o chapéu e vai de novo. Obrigada por essa história. Obrigada por me deixar contá-la. Que ela chegue no coração de cada pessoa que precisava ouvir isso hoje. Se essa história te fez rir e te apertou o coração ao mesmo tempo, compartilhe agora com alguém que você ama. Manda para aquela pessoa especial, para aquele amigo, para aquele familiar que precisa saber que o amor verdadeiro vale cada queda, cada arranhão e cada cheiro de chiqueiro. Deixe o seu like para essa história chegar em mais gente.
Se inscreve no canal para não perder os próximos causos que a gente tem guardado com muito carinho para você. E comenta aqui embaixo respondendo essa pergunta. Você já caiu por amor? Já fez algo completamente fora do normal por alguém? A gente lê todos os comentários e responde com muito carinho. Até a próxima história, minha gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias, as suas casas e os seus corações. E então, minha gente, gostaram da história do pai da Maria? Muito boa, né? Esse Toinho era teimoso que nem eu quando era moço. Caiu no chiqueiro por amor. Isso sim é homem corajoso. É sim, meu velho. Meu pai foi teimoso, mas foi honesto. Bateu na porta, encarou o avô de frente e conquistou com respeito. Se essa história tocou seu coração, deixa o like agora. Esse like é seu jeito de dizer que ainda acredita no amor de verdade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aperta o botãozinho e ativa o sininho que tem muito caos bom vindo por aí. E comenta aqui embaixo pra mim, você já caiu por amor igual meu pai? Ou conhece alguém que foi teimoso assim e deu certo? Conta pra gente. E manda esse vídeo para aquela pessoa especial que você ama. Manda agora, não deixa para depois, porque o amor não pode esperar. Até a próxima história, minha gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias e seus corações.